Boa tarde, meio-dia e quase 4 minutos. Você vê imagens ao vivo de Belo Horizonte. A temperatura na capital agora 22 graus. Olá, hoje é quarta-feira, dia 3 de maio. Um produtor rural é atingido por um tiro disparado por uma armadilha montada na casa dele. O equipamento foi instalado pelo homem para pegar bandidos que tinham entrado na casa. Esse é um dos destaques do MGTV que vai mostrar também. Quase 20 bandidos atacam agências bancárias e dos Correios em 3 cidades do interior durante a madrugada. A polícia procura por um suposto agente de modelo suspeito de assediar e estuprar adolescentes. 2 jovens atropelam uma pessoa e capotam um carro quando fugiam da polícia na capital. Os cuidados para evitar que milhares de pessoas sejam afastadas do trabalho por causa de acidentes. Os flagrantes dos motoristas que não respeitam os estacionamentos proibidos em Belo Horizonte. E nossos repórteres voltaram às estações do MOVE, onde vários equipamentos para atender os passageiros continuam estragados. Como este buraco na placa de sinalização e lá atrás, a escada rolante ainda sem funcionar. Belo Horizonte tem uma média de 22 multas por hora por estacionamento em local proibido, de acordo com dados do Detran. A maioria é registrada na região central, que a gente vê ao vivo aí nas imagens do Globocop. Tanto desrespeito acaba causando uma série de problemas e os flagrantes das infrações são comuns. As vagas são para carga e descarga, mas tem motorista que parece não ligar. Eu preciso esperar um colega meu ali. E quem tem direito à vaga fica estressado. Agora aqui tem que dar mais uma volta e descarregar aqui na loja. Nós vamos perder mais tempo ainda. Tem mais exemplos de desrespeito. Nas vagas reservadas para motos, carro estacionado. Já tem pouca vaga de moto aqui, né? Então no centro aqui tem pouca vaga. Que você chega, você tem que ficar 1 hora esperando uma vaga para poder estacionar. O taxista espera passageiros na vaga reservada para viatura policial. Às vezes a gente tem que dar essa paradinha rápida, dar uma observada, rapidinho puxa a fila, a gente puxa. Segundo o Detran de Minas, de janeiro a março deste ano, cerca de 22 multas foram aplicadas por hora por causa de estacionamento em locais proibidos na capital. Este é um dos locais da cidade em que é comum encontrar esse tipo de situação. Carros estacionados sobre os passeios, dificultando a passagem dos pedestres. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a infração é considerada grave. A multa custa R$ 195, além de 5 pontos na carteira. Em todas as infrações de estacionamento irregular, o veículo será removido pelo município. Marcos trabalha pertinho desta praça, na Avenida do Contorno, altura do bairro Carlos Prates. Ele costuma fotografar os motoristas que estacionam em cima da faixa de pedestre e em frente ao rebaixamento do passeio, que tem acesso especial para cadeirantes e cegos. Traz uma indignação muito grande, né? A pessoa não tem a consciência de que está atrapalhando um cadeirante, um deficiente visual e acha que é dono da rua, né? Já tive a oportunidade de ver um cadeirante tendo que desviar pela ciclovia e um deficiente visual trombando num carro que estava aqui. Flagramos este motorista estacionando no local. Vou Beleza. Não tinha visto? Não, a gente sempre vem, mas é porque eu achei que não ia pegar fácil, não. Na capital, segundo a BH Trans, há 21 mil vagas de estacionamento rotativo. Tem que ser respeitada a rotatividade desses espaços, para um maior público poder estacionar e fazer seus afazeres diários. Então, quer dizer, nós temos poucas vagas e muitos veículos. Então, tem que haver o respeito mútuo. Eu posso usar o estacionamento, mas tem outro também querendo usar. Então tem que ser, um respeito mútuo. A Polícia Militar descobriu uma casa usada para a fabricação de armas em Ribeirão das Neves. Uma denúncia anônima levou a polícia até o local, no bairro Menezes. Segundo a PM, foram apreendidos vários materiais usados para fabricar as armas, além desta submetralhadora já em condições de ser usada. Ainda de acordo com a polícia, Jefferson Dias, de 21 anos, foi preso na casa e levado para a delegacia. 2 jovens atropelaram uma pessoa e capotaram o carro quando fugiam da polícia ontem à noite em Belo Horizonte. 3 armas foram apreendidas com eles. A polícia recebeu uma denúncia anônima de que Hugo Leonardo Souza dos Santos, de 22 anos, e uma adolescente de 17 estavam exibindo armas em uma festa na região nordeste da capital. Passou pra gente que estariam 2 rapazes com arma de fogo e que eles iam no carro e inclusive trocavam a arma, deixavam a arma lá e apareciam com outra.
Os policiais encontraram suspeitos em um carro no bairro Concórdia e começaram uma perseguição. A polícia disse que eles avançaram vários sinais aqui da Avenida Antônio Carlos e entraram em uma rua do bairro Lagoinha. Logo em seguida, eles atropelaram um homem e capotaram. Foi realmente uma fuga alucinante, várias paradas obrigatórias, entendeu? Eles não respeitaram, quase bateram em vários carros na rua, entrou na contramão de várias ruas. O homem atropelado tem 43 anos e foi levado para o Hospital João 23 com ferimentos. A polícia contou que durante a fuga, os dois ainda jogaram para fora do carro esta espingarda calibre 20 de fabricação caseira. Com eles também foram apreendidos um revólver calibre 38, uma pistola 380 e munição. Os militares informaram ainda que Hugo Leonardo é suspeito de matar um traficante em 2013 na Pedreira Prado Lopes. Ele e o adolescente foram levados para a delegacia. De acordo com a polícia, o carro em que os suspeitos estavam era roubado. Ele foi apreendido e levado para um pátio do Detran. Quase 60 quilos de maconha foram apreendidos em Aimorés, no leste do estado, dentro de um táxi. 2 criminosos tentavam levar a droga para o Espírito Santo quando foram abordados numa operação da Polícia Militar Rodoviária. A droga estava em 2 malas com os passageiros de um táxi. Cerca de 57 quilos de maconha. 2 homens foram presos. Um tem 27 anos e o outro 19. O veículo foi abordado durante uma operação da Polícia Militar Rodoviária entre os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. No momento de eles pararem, os militares observaram que o ocupante do veículo, o ocupante de trás, tentou esconder alguma coisa na parte de baixo do banco. Então, eles efetuaram a abordagem, começaram a efetuar as buscas e encontraram na mochila que o passageiro de trás estava tentando esconder, encontraram um mecanismo chamado de chavador, que eles usam para moer droga e tal. E encontraram uma bucha de maconha. O taxista foi liberado e os 2 suspeitos foram levados para a delegacia de Governador Valadares. A dupla vinha de São Paulo e as malas seriam entregues no Espírito Santo. Segundo os 2 envolvidos, eles estavam trazendo essa droga de Diadema, São Paulo, levando até Serra, no Espírito Santo. E que eles estavam vindo de trem. Por um problema na linha do trem, eles pararam em Resplendor e continuaram de táxi. Quase 600 mil ocorrências foram registradas pela Delegacia Virtual da Polícia Civil de Minas Gerais desde a criação do sistema há 3 anos. A opção de registrar ocorrências pela internet é mais rápida do que ir pessoalmente a uma delegacia. A repórter Aline Aguiar vai explicar para a gente agora quais são os serviços que podem ser feitos online. Boa tarde, Aline. Oi, Isabela, boa tarde para todo mundo. 2 exemplos. Se você perdeu um documento, carteira de identidade ou de motorista, você pode fazer o boletim de ocorrência na delegacia virtual ou um acidente de trânsito sem vítima também. O BO pode ser feito virtualmente. Eu vou conversar agora com Renato Nunes Guimarães, que é coordenador de sistemas da Polícia Civil. Muito boa tarde. Eu citei aí 2 exemplos, existem outras situações também. Isso, boa tarde. Além dos exemplos citados, do acidente de trânsito sem vítima e extravio de documentos, tem também pessoa desaparecida e o dano simples. São todas essas naturezas, podem ser feitos via delegacia virtual. Então, aconteceu, alguma coisa, o acidente de trânsito, agora dei conta de que perdi meu documento. Na hora a pessoa pode entrar na internet, seja no computador, no celular e já fazer essa ocorrência. Isso, basta ter conexão à internet, a pessoa entra através do link delegaciavirtual.cids.mg.gov.br e faz a ocorrência. Ela tem 30 dias para fazer a ocorrência desde a data do fato. Mesmo que ela não tenha, por exemplo, as informações do outro veículo envolvido no acidente, ela pode fazer essa ocorrência? Ela pode fazer a ocorrência, o site é explicativo e se em alguma fase ela não tenha toda a informação, a ocorrência cai na triagem e a pessoa é informada que ela precisa retificar essa ocorrência. Ok, vamos mostrar aqui então, gente, o caminho. Este é o site da Delegacia Virtual, solicitar nova ocorrência, no caso, de quem quer fazer uma ocorrência, perda de documento, acidente de trânsito sem vítima, e aí o sistema começa a pedir então os dados, Exatamente, ele vai pedindo os dados, ele é explicativo, e a pessoa, a partir do momento que ela vai preenchendo, vai se passando as fases. Quanto tempo tem para a pessoa, depois de feita a ocorrência aqui na internet, para receber a ocorrência? A partir do que o cadastro é aprovado,
o prazo seria 15 minutos para a pessoa receber um link no seu e-mail, onde ele pode imprimir aquela ocorrência. Imprimindo a ocorrência vale como uma ocorrência feita mesmo na delegacia. Você pode apresentar aquela ocorrência na seguradora, por exemplo? Exatamente. Essa é uma ocorrência que ela tem a mesma validade. É uma ocorrência com a numeração normal, número de redes, que ela pode apresentar em qualquer órgão público ou particular. Tempo médio de 15 minutos, numa delegacia esse tempo é muito superior. Exatamente, ela teria que aguardar para ser atendida na delegacia. E isso é uma facilidade tanto para o cidadão, quanto também para a polícia, porque desonera aquele policial na delegacia, ele pode atender outro tipo de ocorrência. Então, no caso de dúvida, quando a pessoa faz uma ocorrência, tiver alguma dúvida, ela também tem um canal para tirar essa dúvida? Isso, tem o Fale Conosco no próprio site, onde ele preenche o cadastro e faz a pergunta ou dúvida ou sugestão para o próprio analista da Polícia Civil. Outras situações, ocorrências de outras naturezas, aí a pessoa precisa ainda procurar a delegacia presencialmente. Exatamente. Outras naturezas que não são essas citadas, a pessoa continua precisando procurar tanto a delegacia da Polícia Civil ou uma companhia da Polícia Militar. Ok, e lembrando que também essas situações, né, que a gente citou aqui, elas também podem ser feitas, as ocorrências, na delegacia. Exatamente. Essas naturezas citadas não são exclusivas a serem feitas na delegacia virtual. Elas continuam sendo feitas também, tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar. Ok, muitíssimo obrigado pela informação, mas pelo tempo, né, gente, vale muito a pena, então, fazer a ocorrência na delegacia virtual. O link está em nossa página na internet. Arthur e Isabela. Obrigado aos dois. Boa tarde. O Tribunal Regional Eleitoral manteve a cassação do mandato da prefeita de Santa Luzia, Roseli Pimentel, do PSB, e do vice dela, Fernando César Rezende Vieira, do PRB. Eles tiveram os registros cassados por uso indevido dos jornais da cidade durante a última campanha eleitoral. A prefeita já havia sido condenada em primeira instância por outra irregularidade. Roseli Pimentel foi acusada de ter determinado que diretores de escolas municipais influenciassem os pais de alunos durante as eleições. Além da cassação, o TRE manteve a prefeita inelegível por 8 anos e ainda determinou a realização de uma nova eleição em Santa Luzia. Os dois continuam nos cargos e ainda cabe recurso da decisão. A assessoria da prefeita, Roseli Pimentel, foi procurada, mas não recebemos nenhum retorno até o momento. Uma pessoa morreu e 6 ficaram feridas em um acidente na BR-381 em Governador Valadares, no leste do estado. O Corpo de Bombeiros teve trabalho para socorrer as vítimas. Elas ficaram presas às ferragens. Os militares contaram com a ajuda do SAMU para prestar os primeiros socorros ainda na rodovia. Este carro ficou com as 4 rodas para cima. Só que havia 4 pessoas. Todas foram levadas para o Hospital Municipal de Governador Valadares. Segundo testemunhas, o motorista ia sentido Ipatinga quando atravessou a pista contrária e bateu em outros 2 veículos. Um deles ficou agarrado na árvore e, por pouco, não invadiu o quintal de uma casa às margens da rodovia. A perícia foi acionada para saber as causas do acidente. As 2 vítimas que estavam neste carro também foram levadas para o hospital municipal. O motorista da picape não teve ferimentos. E outros 2 acidentes no leste do estado deixaram 4 mortos. Entre Ipatinga e Bom Jesus do Galho, um casal morreu depois que a moto em que eles estavam bateu em um carro. E na cidade de Entre Folhas, 2 homens que também estavam em uma moto morreram em um acidente na MG 425. Segundo o Corpo de Bombeiros, eles voltavam do trabalho na lavoura quando foram atingidos por um ônibus que transportava trabalhadores rurais. Belo Horizonte entrou na campanha Maio Amarelo, pela redução de acidentes de trânsito. Para chamar a atenção da população, a cor amarela, está em evidência na Praça da Liberdade. O amarelo ganhou destaque na fachada neoclássica do prédio do Museu das Minas e do Metal e também no prédio pós-moderno que fica ao lado, onde funciona o Espaço do Conhecimento da UFMG. Durante todo o mês, os painéis vão divulgar mensagens da campanha encabeçada pela ONU. O Maio Amarelo tem como meta salvar a vida de 5 milhões de pessoas em todo o mundo até 2020. Para isso, os países participantes da campanha se comprometem a adotar leis para coibir a direção sob efeito de álcool e o excesso de velocidade e que também tornem obrigatórios o cinto de segurança, as cadeirinhas para crianças e os capacetes para motociclistas.
Olha só, o Brasil ocupa o 5º lugar na lista dos países com o trânsito mais violento do mundo. Você vai ver ainda nessa edição, um fazendeiro foi atingido por um tiro disparado por uma armadilha que ele montou para capturar bandidos. A seguir, prorrogado o prazo de cadastramento para as pessoas que estão de cama receberem em casa a vacina da gripe. Vamos ver imagens do trânsito. Aí a câmera exclusiva da TV Globo Minas está mostrando para a gente a Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, em Contagem. O trânsito está bem parado em direção à Contagem, você pode ver ali. Agora imagens ao vivo do Globocop, que sobrevoa a Avenida Pedro II, na altura do bairro Caiçara. Trânsito sem problemas aí nos dois sentidos agora. 12h19. Vamos saber os destaques do Globo Esporte de hoje. A Maíra Lemos está lá na redação do Esporte. Boa tarde, tudo bem por aí, Maíra? Tá longe, hein? Boa tarde. Hoje estou longe, né? Mas a emoção tá pertinho aqui, tá todo mundo meio à flor da pele, sabe? Com friozinho na barriga por causa dessa noite. Essa noite eu sei. Quarta-feira, jogos decisivos, né, gente? Para Atlético e Cruzeiro. Isso aí, jogos decisivos. Vamos então começar falando do Cruzeiro, que joga em casa, joga no Mineirão pela Copa do Brasil contra a Chapecoense. E a Globo vai mostrar ao vivo, depois da novela A Força do Querer. O Cruzeiro, por falar em força, vai com força máxima. Guto Rabelo tem as informações. Na véspera do jogo contra a Chapecoense, o técnico Mano Menezes não quis muito desgastar os jogadores do Cruzeiro. Foi uma atividade leve para os titulares, já que essa é uma semana de decisões. Hoje tem a partida contra a equipe catarinense pelas oitavas de final da Copa do Brasil e no domingo a grande final do Campeonato Mineiro contra o Atlético. O Mano Menezes não deve poupar ninguém. O que ele tem de melhor deve usar no confronto de hoje. E daqui a pouco no Globo Esporte a gente vai mostrar que entre esses titulares tem um cara que chegou no início do ano, não era titular, mas vai conquistando o espaço dele. E ó, tem por características ser um ótimo ladrão de bolas. Quem não ficar esperto com ele, perde a bola rapidinho. Daqui a pouco a gente conta no Globo Esporte. Pelo visto, pelo que o Guto falou, né, Maíra, o Mano não quer lá muito nervosismo, quer tranquilidade, garantir a classificação usando o que tem de melhor, não é isso? Isso aí, né? Até porque, né, gente, jogar em casa, teoricamente, né, diante da torcida, num gramado que se conhece muito bem, fica mais fácil de garantir um resultado bom. E aí, depois, lá em Chapecó, no dia 1º de junho, a pressão diminui, né? O Maíra, hoje tem um jogo importante longe daqui, bem longe. Bem longe, né? O Cruzeiro joga no Mineirão, o Atlético joga lá na Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra. Sport Boys contra Atlético pela Libertadores. E quem está lá acompanhando os passos do Galo é o repórter Rodrigo Franco. A gente vai falar ao vivo com ele. Olha ele aí. Boa tarde, Rodrigo. Como é que está o clima? Ei, Maíra, boa tarde a todos. Eu estou aqui no estádio Ramon Tauíte Aguilera, onde às 6h30, horário local, 7h30 da noite, horário daí de Belo Horizonte, a gente vai falar do Atlético, que vai jogar nesse horário aqui no estádio contra o Sport Boys da Bolívia. A gente vai falar também do treino do Atlético, que foi aqui nesse estádio ontem, com a presença de muitos torcedores. O time recebeu um apoio muito grande, um carinho muito grande, o Robinho foi muito assediado, e a gente vai falar mais dessa preparação do Atlético, que não está definido não, hein? Muita gente pode pensar que o Atlético pode ir com força máxima, mas o Roger Machado pode pensar também no jogo do final de semana contra o Cruzeiro, decisão do Campeonato Mineiro, e aí pode pensar em descansar alguns jogadores. A gente vai falar também de Santa Cruz de la Sierra, essa cidade aqui da Bolívia, e também do Sport Boys, o adversário do Atlético, tudo isso daqui a pouquinho no Globo Esporte. Já tô curiosa. É sempre bom saber um pouquinho desses times que a gente não conhece tão bem. E, é claro, o adversário do Atlético. Obrigada, Rodrigo. Não sai daí não que a gente te espera no Globo Esporte. Espero vocês também, Arthur, Isabela e todo mundo que está nos assistindo. Até lá então, Maíra. Obrigado, viu? Tchau. Tchau. A Secretaria Municipal de Saúde ampliou o prazo para o cadastramento de acamados que vão receber a vacina da gripe neste ano. Olha, o cadastro pode ser feito até a próxima sexta-feira. A expectativa é que o número seja maior do que o registrado no ano passado. Manhã de vacinação no Lar dos Idosos Clotilde Martins, no bairro Salgado Filho, região oeste da capital. Achou que alguém aqui iria ficar intimidado com isso? Pelo contrário, os idosos estavam até esperando a vacinação começar. Dona Josefa foi a primeira. A senhora faz questão de tomar vacina? Todo ano. É muito ruim ficar gripado, né? E pega nos outros, não pega? 35 idosos receberam a vacina contra a gripe, entre eles os acamados. Isso facilita e, ao mesmo tempo,
deixa todo mundo tranquilo, né? Até agora, quase 12 mil idosos foram cadastrados para receber a vacina nas instituições onde vivem ou em casa. Mas a expectativa da prefeitura era que o número fosse maior que o registrado no ano passado, que foi de 15 mil. E por isso prorrogou o prazo. As solicitações podem ser feitas até a próxima sexta-feira. E é simples, viu? Basta acessar o site da Prefeitura da Capital e na opção Serviços, clicar em Vacina de Gripe, Cadastro para Acamados. Você também pode fazer o pedido por telefone ou ir pessoalmente ao posto de saúde mais próximo. A solicitação aqui no posto de saúde pode ser feita, por exemplo, por um parente. Basta informar os dados pessoais e também o endereço de quem vai receber a vacina. Vale lembrar que a vacinação em casa é exclusivamente para as pessoas que não têm condições de vir ao centro de saúde por motivo de doença e contempla todos do grupo prioritário. Além dos idosos, crianças de 6 meses a 4 anos de idade, trabalhadores de saúde dos serviços públicos e privados, gestantes, mães que ganharam bebê recentemente, portadores de doenças crônicas, presos e a novidade deste ano são os professores das escolas públicas e particulares. No município, a expectativa é que 25 mil pessoas recebam a vacina no domicílio. Então, nós temos um prazo até 16 de junho para terminar a vacinação dos acamados. No total, em Belo Horizonte, 827 mil pessoas devem receber a vacina este ano. Mas a procura, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, está muito baixa. Apenas 30% do público-alvo foi vacinado. Entre as crianças de 6 meses e 4 anos de idade, a taxa é ainda menor, só 13%. A vacina da gripe ela é muito importante para reduzir principalmente as complicações advindas de uma gripe, principalmente as pneumonias e broncopneumonias. Os estudos demonstram a redução de 30% a 45% das internações e dos óbitos decorrentes de complicações da gripe. Neste posto de saúde na região oeste, às 10 horas da manhã, olha aí, apenas 2 pessoas esperando a vacina. E para quem ainda não se imunizou, o seu Orlane manda o recado. Não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. É isso aí. Vale reforçar, então, que o cadastramento de quem está acamado, pode ser feito até sexta-feira, também por telefone. Anotem aí, o número é 32777722. O link com o portal da Prefeitura você encontra em nossa página na internet. A campanha de vacinação contra a gripe vai até o dia 26 de maio. Olha, bem que os meteorologistas avisaram, O frio continua na Grande Belo Horizonte e a Gislaine está chegando aqui para nos dizer onde ele caiu mais hoje cedo. Tudo bem, Gislaine? Tudo. Boa tarde para você que está em casa. Olha, o destaque hoje vai para Florestal. Fez 14,9 hoje cedo. O tempo vai esquentando aí aos poucos até o fim de semana, como a gente já disse. E eu atualizei as temperaturas para você não sair de casa desprevenido. Vamos ver? Amanhã, mínima de 16 e máxima de 26 em BH. Na sexta, temperaturas entre 17 e 27. No sábado, a máxima pode chegar aos 28 e tem chance de chuva rápida em alguns pontos da Grande BH. As imagens de satélite mostram, olha só, que a circulação dos ventos influencia o tempo em parte de Minas. Essa mancha azul é a massa de ar polar que ainda deixa as temperaturas baixas. Chove hoje à tarde aqui. Em parte do leste, nordeste e no norte, na maioria das regiões, o céu fica parcialmente nublado. Mas no sul ainda faz bastante friozinho. Faz frio o dia todo, Isabela. Em Monte Verde, a temperatura hoje cedo caiu para 6 graus. E a máxima por lá não passa dos 18, gelado, né? Geladinho. Fica friozinho também, gente. Em Ubá, na zona da mata, vamos ver? A máxima por lá gira em torno dos 20 graus, 25 em Peçanha, 26 em Carbonita e esquenta mais em Vazante, previsão de 29 graus. O Globocop mostra agora imagens ao vivo da capital. Neste momento, céu nublado, muitas nuvens, o sol ainda bem fraco, faz 22 graus. A máxima hoje gira em torno dos 24, 25 graus. Apesar desse tempo bem nublado aí, hoje não chove. Não, Achei que aquilo ali era uma chuvinha. Pois é, não há previsão de chuva, só céu nublado mesmo. Obrigada. Até amanhã. Obrigado. Tchau. Tchau. Bom, e o tema da nossa entrevista de amanhã aqui no estúdio do MGTV já foi escolhido pelos telespectadores. Depois de 2 dias de votação pela internet, entre os 3 assuntos propostos, o tema vencedor, com 38% dos votos, foi quais são as possibilidades de sucesso profissional em tempos de crise. Na semana que vem, nós vamos sugerir outros 3 temas e você vai escolher novamente o que mais te interessar para a entrevista da quinta-feira.
muito obrigado sempre, né, pela sua participação. Quase 127 mil pessoas foram afastadas do serviço por causa de acidentes de trabalho só no ano passado. Os dados são do Ministério da Previdência. Os equipamentos de segurança são indispensáveis em determinadas funções, como a gente vai ver agora com o repórter Vladimir Vilaça. Boa tarde, Vladimir. Todo mundo esquece de usar, né? Pois é, Isabela, boa tarde a todos. Agora, uma coisa que muita gente não sabe é que todos esses equipamentos, os EPIs, equipamentos de proteção individual, eles devem ser fornecidos pelas empresas e as empresas devem orientar, a responsabilidade da empresa é orientar o funcionário, mas o funcionário também deve cumprir. Vou conversar aqui agora com o presidente do Sindicato de Técnicos de Segurança do Trabalho, o senhor Cláudio Ferreira Santos. Boa tarde. O empregado que não usar, ele pode ser punido pelo empregador? Boa tarde. O empregado pode sim ser punido, porque é a obrigação do empregado usar os equipamentos de proteção individuais, que vai desde uma advertência verbal até uma demissão por justa causa. Importantíssimo, né? A gente separou aqui os equipamentos mais usados nas obras, né? Tem capacete, luvas, óculos. A gente pode apontar aqui alguns que são mais esquecidos, digamos assim, pelos empregados, e por quê? Bem, os equipamentos básicos, né? O protetor ocular, a luva, o capacete, né? O óculos de proteção. No caso, o trabalhador, de vez em quando, tem resistência a usar o seu protetor ocular, porque é fornecido para ele, até sem um devido treinamento, e o canal auditivo dele pode ser pequeno, com um protetor grande. Então, ele vai sentir um incômodo nesse uso. E, então, ele vai ter uma resistência na sua utilização. Você está querendo me dizer que essa cultura de usar o EPI já está bem inserida no trabalhador, só que muitas vezes a empresa oferece um equipamento que não é o adequado para o tamanho da orelha, o tamanho da cabeça, por exemplo, o capacete, é isso? Geralmente, o trabalhador, com as diversas tecnologias, desconhece o uso do EPI. Cabe ao empregador estar orientando o EPI adequado com o seu biotipo, o seu corpo, o seu canal auditivo. E aí, ele treinado, ele vai ter a consciência que ele tem que usar, senão ele vai ter uma proteção, vai ter uma perda auditiva. Isso tudo a gente está falando, né, de responsabilidades de um e de outro, mas envolve segurança, envolve vida, né? Isso tem que ser sempre lembrado pelo empregador também, né, para ele tomar posse disso, né? Isso. Cabe o trabalhador ter a consciência que ele vai perder a vida. Então, cabe a ele procurar no seu empregador, pedir as orientações necessárias, utilizar adequadamente os equipamentos de proteção individual, e cabe ao empregador também orientá-lo adequadamente, treiná-lo, né, para que se tenha uma cultura prevencionista. Esses equipamentos de proteção individual, eles garantem segurança 100% numa obra? Não, nenhum equipamento que está aqui garante 100%. Ele vai minimizar um acidente, né, até alguns neutralizar, né, como alguns tipos de máscaras, aí, no caso do cinto com o talabaixo, ele vai realmente proteger esse trabalhador. Okay. Muito obrigado, presidente, pela participação com a gente aqui no MGTV. Gente, obrigação, responsabilidade de todos, empregador e empregado, porque não dá para brincar com a vida. Né, Isabela e Arthur? É isso aí. Com certeza. Responsabilidade dos dois. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. A Defensoria Pública de Minas Gerais vai promover no mês que vem a segunda edição do Casamento Comunitário de Belo Horizonte. 1.000 casais de baixa renda vão poder oficializar a união, olha só, sem ter que pagar pelas taxas de cartório. Um sonho, né? Para quem vai começar uma vida a dois e também para pessoas que já vivem juntas há anos. E agora vão poder ser marido e mulher de papel passado. Eles eram amigos de infância, começaram a namorar na adolescência, foram morar juntos, vieram os filhos e as despesas aumentaram. Eles até queriam formalizar a união, mas o dinheiro sempre foi contado e não deu para pagar as despesas do cartório. Os parentes antes cobravam muito porque não tem meu sobrenome, né? E os filhos eu coloquei o sobrenome, que é Batista de Jesus. Até que agora, 27 anos depois, a Letícia e o Natal vão aproveitar o casamento comunitário promovido pela Defensoria Pública do Estado para colocar no papel o que já vivem há anos e sem pagar nada por isso. Eu exijo o sobrenome dele, sim. Eu quero casar assim, igualzinho
Antigamente era assim. Esse é o segundo casamento comunitário realizado pela Defensoria Pública para os moradores de Belo Horizonte. Quem quiser participar deve apresentar os comprovantes de renda e de residência, a certidão de nascimento ou de divórcio atualizada nos últimos 90 dias. A data limite para se inscrever é até 10 de maio. Pessoas que já vivem em união estável, pessoas que pretendem regularizar a situação fática e independente da idade. Pessoas jovens, pessoas mais velhas, enfim, todo mundo que pretende uma união civil e que ainda não tiveram oportunidade por falta de condições financeiras de se casarem. O casamento será realizado no Mineirinho no dia 23 de junho, mês dos namorados. A Defensoria está preparando uma festa e surpresas para os noivos. Tapete vermelho, bem casado, banda de música com a parceria com a Polícia Militar, enfim, uma grande festa da cidadania que a Defensoria Pública tem programado para todas essas pessoas. A Cleide e Vanderlei namoram há 7 anos. Vieram à Defensoria para se inscrever e estão ansiosos para selar a união. Estava esperando a oportunidade, né? E aí a oportunidade apareceu. Apareceu. Muitas felicidades até que a morte nos separe. E sabe a Letícia, a noiva do Natal? Ela já está como quem sonha, enquanto espera pelo grande dia. Se essa oportunidade apareceu para a gente agora, é porque realmente a gente tem que viver mais bons anos juntos. E felizes, é claro, né? Claro que ele vai ter que me aturar mais uns 40, 50, 60 anos aí, por aí, né? Se dão muito bem, parece, né? A Defensoria Pública de Minas Gerais fica na Rua dos Guajajaras, 1707, no Barro Preto. O telefone para outras informações é o 352-603-12. Vamos saber agora quais são os destaques do Jornal Hoje. Olá, boa tarde para você. No Jornal Hoje, o governo federal anuncia que vai mandar mais tropas da Força Nacional de Segurança para o Rio de Janeiro. E vamos ver como está a situação por lá hoje, um dia depois dos ônibus queimados. As polícias civil e militar fizeram operações contra o tráfico no Morro do Salgueiro, na Zona Norte, e apreenderam jovens que trabalham para traficantes. O número de adolescentes no tráfico de drogas aumentou 500% entre 2007 e 2015. Nós acompanhamos também a sessão da Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara, que deve ser votada hoje com as mudanças nas regras da aposentadoria. E o juiz Sérgio Moro determina que o ex-ministro José Dirceu deixe a cadeia com tornozeleira eletrônica, entre outras medidas. A gente conta quais são no JH. Até lá. A seguir, um fazendeiro foi atingido por um tiro disparado por uma armadilha que ele montou para bandidos. Um homem é procurado pela polícia suspeito de abusar sexualmente de modelos. E os problemas recorrentes enfrentados pelas pessoas que precisam usar as estações do MOVE em Belo Horizonte. E agora imagens ao vivo da câmera exclusiva da TV Globo Minas, na Avenida Antônio Carlos, perto da barragem da Pampulha. Trânsito sem problemas, nos dois sentidos agora. Imagens ao vivo do Globocop, que sobrevoa a Avenida Cristiano Machado, na altura ali do bairro Palmares. A gente volta já já, em 12h e 39 minutos agora. A polícia procura por um suposto agente de modelos suspeito de assédio sexual e estupro de adolescentes em Alfenas, no sul de Minas. O homem teria atraído as meninas com falsas promessas. Essa adolescente de 17 anos conta que deixou o Paraná e veio para Alfenas em busca do sonho de ser modelo. Falou que chegando aqui eu ia poder fazer vários cursos, ia ter direito a fono, a nutricionista e tudo mais, que eu chegar aqui no máximo um mês eu já estaria trabalhando. Mas em pouco tempo ela descobriu que não era bem assim. Ela conta que o dono da agência estabelecia regras. Uma delas era ter relações sexuais com ele em troca de ascensão na carreira. Prometeu várias coisas, que se eu fosse mais carinhosa com ele, me levaria para o Rio, São Paulo. Essa outra menina veio do interior de São Paulo com o mesmo sonho. Ele ia no quarto, ele não batia na porta, ele entrava quando ele queria, deitava na cama, passava a mão na gente e queria que a gente também fizesse carinho nele.
As adolescentes contaram que pagavam por mês cerca de R$ 600 para uma agência de modelos de Alfenas. Pelo menos 7 meninas viviam nessa casa onde também funcionava a agência. Fábio Fernandes dos Santos, de 33 anos, dono da agência, está sendo investigado como suspeito de abusar sexualmente das menores que têm entre 13 e 17 anos. A denúncia de crime sexual foi feita ao Conselho Tutelar. A maioria foram forçadas a ter sexo com ele. É o que elas contam. E o caso mais grave, segundo o conselheiro, seria de uma menor de 13 anos que teria sido estuprada. Forçou a barra com ela, pegou ela à força, jogou ela na cama, arrancou a roupa dela e tampou a boca dela, fez barbaridade com a menina. Segundo as vítimas, a agência de modelos funcionava na cidade há pelo menos 4 meses. Esse pai, que prefere não mostrar o rosto, conta que a filha dele participou de um desfile na agência e que depois Fábio pediu dinheiro para que a menina participasse de outro trabalho que nunca aconteceu. Pegou dinheiro e marcou a viagem 2 vezes e não foi. Aí você começou a desconfiar? Você desconfiar, comecei a cobrar ele correr de mim. Eu ia na agência, escondi. Fábio ainda não foi encontrado pela polícia para prestar esclarecimentos sobre o caso. Ainda há outras diligências a serem feitas, né? Para que nós possamos ter um diagnóstico melhor, né, do que realmente aconteceu. As meninas vão voltar para a casa delas ainda essa semana. Me senti iludida, porque é um sonho meu isso e ele praticamente quase destruiu, só que eu não vou desistir disso. Nós não conseguimos contato com o dono da agência. As jovens que moravam na casa, mostrada na reportagem, fizeram exames de corpo de delito. Os laudos ficam prontos em 15 dias. 7 pessoas foram presas suspeitas de terem explodido uma agência bancária e uma dos Correios em Frei Inocêncio, no leste do estado, no último fim de semana. As investigações apontam que o grupo agia na região há pelo menos 4 anos. Dos 7 homens, 1 foi preso em Virgolândia, 2 em São José de Safira, 1 em Frei Inocêncio e os outros 3 numa interceptação no posto da Polícia Militar Rodoviária na saída para o Espírito Santo. Quando eles estavam passando, a gente abordou. Eles tentaram fugir com o veículo, mas conseguimos abordá-los, detê-los. Encontramos arma de fogo e grande parte do dinheiro, pouco mais de R$30 mil do roubo, do furto do Bradesco. Até o momento foram apreendidos R$85 mil em dinheiro e armas que teriam sido usadas nos crimes. Tudo aconteceu na madrugada de sábado. As explosões foram em uma agência bancária e outra dos Correios. O valor roubado não foi divulgado. Tivemos a informação e confirmamos também com as informações anteriores de que era cerca de 10 a 12 pessoas envolvidas diretamente na execução do fato. Para a polícia, esse não foi o primeiro roubo que o grupo organizou na região. Eles estariam atuando desde 2013. E em muitos desses crimes, os bandidos agiam com crueldade. Essa quadrilha ela tinha esse perfil um pouco covarde, batia em mulheres e idosos. São pessoas que se conhecem há muitos anos. As investigações prosseguem no sentido de identificar não só os outros integrantes, mas como também a evolução patrimonial que essas pessoas conseguiram obter ao longo dos anos. Nós estamos falando de uma quadrilha que está devidamente estabelecida e enraizada nessa região desde 2013. A polícia também prendeu uma mulher que é casada com um dos suspeitos. Ela é a 8ª pessoa que pode ter ligação com as explosões. E 4 agências bancárias e uma dos Correios foram atacadas por bandidos nessa madrugada no sul do estado. Em Cristais, 5 homens explodiram 2 caixas eletrônicos desta agência que ficou destruída. Os bandidos fugiram levando dinheiro e foram surpreendidos pelos policiais na saída da cidade. Houve troca de tiros. A PM não informou se houve feridos. Em Jacuí, 2 bancos e os Correios foram atacados por volta das 2h30 da madrugada. A suspeita é que pelo menos 10 ladrões explodiram os caixas das agências. Uma loja vizinha também foi atingida. Durante as explosões, os bandidos fizeram vários disparos de acordo com a polícia, mas ninguém se feriu. Em Cássia, 4 assaltantes explodiram caixas eletrônicos desta agência. Eles estavam em uma caminhonete roubada e em 2 motos. E na fuga deram alguns tiros para o alto. Não houve feridos e até o momento nenhum suspeito foi preso. Um fazendeiro levou um tiro no braço disparado por uma arma de fabricação caseira que ele mesmo montou em Ibiá, no Alto Paranaíba. Segundo ele, a armadilha era para pegar bandidos que roubaram a fazenda dele. O homem acabou sendo preso quando recebia atendimento médico.
A vítima de 47 anos, que preferiu não se identificar, mostra as marcas por onde a munição passou. Ele foi atingido no braço por esse equipamento feito por ele mesmo. Eu estava na fazenda e vim para Ibiá, quando eu deixei ela armada, quando eu vou para a cidade. E eu esqueci a chave da caminhonete dentro da casa e distração minha. E esbarrei na minha arma lá. O disparo acidental aconteceu naquela propriedade que fica aqui na zona rural de Ibiá, nessa região conhecida como Paraíso. De acordo com a vítima, a armadilha foi feita para evitar a entrada de criminosos na casa, já que, segundo ele, o local foi alvo de furto por 2 vezes. A gente trabalha na fazenda não é fácil, a gente adquire as coisas e um bandido lá me rouba. A gente fica indignado com essa insegurança aí. Ele acabou detido pela Polícia Militar no pronto-socorro da cidade. Apesar de ser uma arma de fogo de fabricação caseira, a legislação brasileira prevê isso como um delito. E esse delito, ele incorre em sanções penais. O fazendeiro está detido na delegacia da Polícia Civil da cidade. Junto com o equipamento, foram apreendidos 5 cartuchos de munição calibre 32. O fato chamou a atenção dos militares. Até mesmo pelo tipo da arma que ele fabricou, é um fato bastante delicado. Às vezes pode haver uma criança ou um acidente até maior. No caso dele, foi apenas uma lesão leve no braço. Porém, poderia ser vítima de um homicídio. O fazendeiro foi liberado depois de pagar fiança. Segundo a Polícia Civil, ele vai responder a processo em liberdade por posse ilegal de arma. A CBTU, que administra o metrô de Belo Horizonte, informou que encerrou a venda de bilhetes múltiplos, que são válidos para 10 viagens. O cartão permitia a compra de 10 passagens pelo preço de 9. Segundo a companhia, a decisão foi tomada porque a tarja magnética desses cartões apresentava muitos problemas, o que trazia transtornos para os usuários. A CBTU esclarece que os bilhetes múltiplos que já foram adquiridos poderão ser usados normalmente até o fim dos créditos. Há 2 semanas, nós mostramos a situação nas estações São Gabriel e Vilarinho do Move. Os repórteres Odilon Amaral, Glaucio Nogueira e Adilson Oliveira encontraram uma série de problemas como escadas rolantes estragadas, sinalização precária e falta de extintores de incêndio. Pois hoje nossa equipe voltou aos mesmos locais e agora mostra que pouco foi feito pela BH Trans para melhorar a vida da população que depende do transporte público. Extintor de incêndio na São Gabriel continua sendo raridade. Os que faltavam ainda não foram repostos, como a BH Trans afirmou que faria há 2 semanas. O pessoal da limpeza estava cuidando dos banheiros. Algumas torneiras roubadas da pia foram reinstaladas, só que ainda está faltando uma. O piso tátil permanece com muitas falhas e ajudando pouco a quem precisa. A gente não sente muita segurança, não. Às vezes você vai seguindo, rapidinho você sai fora dele. Tá cheio de falha, né? É, tem umas falhazinhas. Há 2 semanas, o elevador de acesso às plataformas A e B estava funcionando. Hoje, cavalete na porta. Eu não sou de usar elevador, não. Prefiro usar a escada. Ele nunca funciona. Ou se tivesse com o joelho ruim, tinha que subir a escada do mesmo jeito. O embarque, ainda com muita gente na espera, ficou mais organizado. Pela manhã, a BH Trans começou a instalar e sinalizar um sistema de filas, reservando uma delas para as prioridades, para tentar diminuir o tumulto. Nossa senhora, é gente demais. É gente demais e gente briga, mulher briga, homem briga e vira, precisa de ver, dá até ameaça de morte. Tava demorando, viu? Era uma falsificação terrível aqui. Empurrava gente, a gente caía lá dentro, machucava. Óculos, quebrava o óculos da gente, eles não respeitam idoso. O pessoal passa por cima do empurra. Ontem teve até uma discussão entre mulher e um rapaz também. Eu creio que agora deve dar certo, sim. Essa novidade está sendo implantada hoje pela BH Trans, mas se a gente andar um pouquinho vai ver que a notícia é antiga, como esse buraco na placa de sinalização e lá atrás a escada rolante ainda sem funcionar. Mesma coisa, mesmas coisas. A escada de lá ontem também estava parada e hoje é essa. Eles desligam e falam que está em manutenção. Muda a estação, mas os problemas não. Na Vilarinho, escada rolante parada. A menina falou que era para eu pegar a escada rolante, mas não existe, né? Não está rolando nada, né? Não está rolando nada, então é escada mesmo. Aqui, o guarda-corpo de vidro está quebrado. O piso tátil também continua com partes faltando.
Ao menos o elevador foi consertado, mas permanece a reclamação dos passageiros com relação à espera na integração entre linhas do MOVE e as alimentadoras. Demora demais e ela não funciona. Tem que ficar esperando. Antes, no meu bairro, tinha um ônibus que ia direto para Venda Nova, agora não tem mais. Os motoristas também reclamam da demora para arrumar a pista. Este buraco, a BH Trans disse que a Sudecap consertaria, mas ele continua aqui. Já tem muito tempo. Você descer aqui e observar ele, se cair alguma coisa lá dentro do buraco, já era. Ninguém pega, não. É muito perigoso. E é no caminho do pneu, né? Se você passar no pneu, pode até cortar um pneu. E a empresa fala, se cortar, eles cobram. Novamente, nós procuramos a BH Trans para explicar todos esses problemas. A empresa informou que os extintores de incêndio já foram adquiridos e serão instalados. A escada rolante e os elevadores vão ser reparados com uma verba emergencial de R$ 81 mil. Já foi liberada essa verba. Em relação aos banheiros, a BH Trans diz que providenciou orçamentos para a substituição das torneiras e portas arrancadas. O novo piso tátil mais resistente também está sendo orçado. A empresa afirma ainda que o novo projeto de sinalização para todas as estações do MOVE está em fase final. Enquanto isso, uma sinalização emergencial está sendo providenciada. A Sudecap afirmou que vai mandar uma equipe ainda hoje para avaliar o buraco na pista da estação Vilarinho. A gente fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens no Globoplay. Boa tarde. Boa tarde, até amanhã ao meio-dia, logo depois do encontro com Fátima Bernardes. Até lá.